Diversas fotografias na sua edição necessitam que algumas áreas delas sejam selecionadas e, para tal, precisamos saber qual a ferramenta mais apropriada para isso. Dentro da guia de seleção que está contida dentro da caixa de ferramentas, nós temos 3 itens importantes e que podem suprir essa necessidade. O primeiro é a guia de ferramenta letreiro retangular. Com ela, eu posso fazer seleções totalmente retangulares. Gostaria de chamar muita atenção de que ao segurar a tecla Shift, aparece um símbolozinho de mais na ferramenta, e isso possibilita que eu possa fazer outras seleções, e toda vez que eu faço uma seleção, ela é aumentada a seleção inicial. Existe uma tecla de atalho para que eu consiga tirar a seleção. É chamada de desselecionar, inclusive. É um comando, existe esse comando dentro do menu editar, existe o comando de desselecionar. Porém, ao invés de fazer isso, eu posso simplesmente usar uma tecla de atalho. Qual a tecla de atalho? Command D ou Ctrl D. Ela automaticamente desseleciona a seleção que foi feita. Eu também posso, na mesma área, ao segurar a ferramenta, vir na ferramenta letreiro elíptico. Essa ferramenta ela faz uma seleção, porém uma seleção elíptica. Caso eu segure o Shift, a seleção passa a ser circular. Da mesma forma que ao segurar o Shift, ao fazer outras seleções, ele incorpora a seleção inicial. O Shift aumenta a seleção, enquanto o Alt diminui a seleção. Então, caso eu queira diminuir parte da seleção, basta utilizar a ferramenta Alt. Novamente vou dar um Command D para efetuar a desseleção. Existe também a ferramenta Forma, que faz uma ferramenta de laço. Ela automaticamente, ao clicar na ferramenta de laço, eu posso fazer uma seleção normal, que é uma seleção à mão livre. Essa seleção ela também tem as mesmas propriedades das outras seleções. A grande diferença é que ela não tem uma padronização. Ela é totalmente livre. O mesmo ocorre quando eu faço a seleção através da ferramenta laço poligonal. E aí eu tenho que ir dando cliques em determinados itens e locais, diversos vértices, até finalizar um polígono que faz com que a seleção fique no formato retangular sempre. Posso novamente dar o Command D para tirar a seleção e para finalizar temos a famosa ferramenta varinha mágica. Essa ferramenta normalmente é importante porque quando você clica em um lugar específico, ela simplesmente, baseada na sua tolerância, ela seleciona uma área referente a essa tolerância no pixel que foi selecionado. Se eu segurar o Shift e ir clicando, ela vai automaticamente selecionando várias áreas a partir do pixel inicial. É necessário que se dê vários cliques até que não tenha mais nenhum quadradinho piscando, porque o quadradinho ao piscar demonstra que a área não foi totalmente selecionada. Caso você selecione uma área que você não queria selecionar, é bem simples, basta você dar um Command Z e aí, automaticamente essa seleção não ocorre mais. Outro item importante é trocar a tolerância e colocar a tolerância em 20, por exemplo, uma vez que o 10 estava muito pouco. Ainda segurando o Shift, eu dou um clique e automaticamente eu consigo pegar todos esses itenzinhos que estavam piscando e que não estavam selecionados. É muito bom ressaltar, inclusive, que na hora de fazer essa seleção, existem itens que estão bem pequenos. Aqui, por exemplo, não estou conseguindo clicar nesse item. Então, eu aumento a visualização, seja através da ferramenta da tecla de atalho Command menos, né, ou Ctrl menos, ou eu posso simplesmente vir aqui no navegador. E aí, com o navegador, eu posso aumentar ou diminuir a minha área de seleção. Ao aumentar, sempre vai aparecer algumas opções que não foram selecionadas, uns itens que não foram selecionados ainda. E aí eu posso fazer o quê? Eu posso pegar uma ferramenta qualquer e tentar, segurando o Shift, óbvio, selecionar essa área que ainda não foi selecionada. Para tal, eu preciso sempre envolver totalmente a área a qual eu quero fazer essa seleção. Existem também áreas que são extremamente pequenas, reparem.
E aí, novamente, venho na ferramenta varinha mágica, seguro o Shift, vou até a área e dou um clique para fazer a seleção. Caso, por um acaso, eu não pegue a ferramenta, não consiga pegar a área total, eu vou ter que aumentar a tolerância, como já foi feito anteriormente. Então, clico aqui, clico novamente, e aí vamos pegando todas as áreas definidas da tonalidade amarela. Parem e notem que pegar dentro, para fazer essa atividade, ao pegar uma ferramenta, com essa ferramenta, ao pegar a cor branca, nós não precisamos nos preocupar, até porque o branco não vai sofrer influência. Então, toda vez que houver uma área branca que foi selecionada, nós não precisamos ter preocupação com ela. Porém, como nós estamos vendo aqui e treinando a forma com a qual nós podemos aumentar ou diminuir a seleção, eu vou segurar a tecla Alt e vou fazer aqui um polígono para tirar toda essa área que foi colocada erroneamente, porque ela não faz parte da minha seleção. Lembrando que eu tenho que envolver completamente toda a área e voltar para o meu ponto inicial. Caso eu não lembre do ponto, porém já tenha feito a área quase completamente, basta dar 2 cliques que ele automaticamente faz essa seleção para mim. Posteriormente, vou voltar aqui para a ferramenta varinha mágica, seguro o Shift e continuo fazendo a totalidade da seleção. Reparem que, ao fazer a totalidade da seleção, ficou de fora essa área aqui. Então, vamos novamente na ferramenta laço poligonal e segurando o Shift, faremos uma seleção poligonal somente para completar a área que ficou faltando. Ao terminar, podemos visualizar toda a área e reparar que o que aconteceu? Foi selecionada na totalidade a coloração amarela dentro dessa fotografia. Uma possibilidade de alteração e para posterior visualização é importante que nós façamos uma duplicação dessa área. Faremos isso com as teclas combinadas, Command J ou Ctrl J. E aí o que vai acontecer? Teremos 2 camadas agora. A camada de plano de fundo, que é a camada na totalidade da foto, e a camada 1, que é a camada na qual tem toda a seleção, foi feita toda a seleção da área colorida da parede, a área amarela. É importante ressaltar, inclusive, que caso eu queira fazer novamente essa seleção, sem ter que fazê-la de novo, eu posso vir aqui na opção, segurar o Command ou Ctrl e clicar aqui na miniatura da camada. Ao fazer isso, novamente a área fica completamente selecionada. E com isso vamos ao que interessa. Vamos ao uso da ferramenta Hue Saturation ou matriz saturação. Basta que você vá na tecla de atalho, Command U, e automaticamente ela é aberta, essa opção de matriz saturação. O que nós podemos fazer com ela, com a matiz? O que nós podemos fazer? Podemos alterar a sua matiz e automaticamente a coloração é modificada. Caso a coloração esteja com uma saturação muito forte, nós podemos diminuir a saturação ou aumentar, melhorando o aspecto de realidade do que é feito. Então, reparem que, diminuindo a saturação, eu tenho um aspecto de mais vivacidade daquele ambiente, daquela parede. Posso também aumentar ou diminuir a luminosidade, deixando a parede um pouco mais escura ou um pouco mais clara. Lembrando sempre que nós não podemos utilizar esses recursos de forma a estourar as suas áreas, né? Então, a luminosidade é necessário que se tenha bom discernimento, para que você perceba que a cor está estourando, ela está ficando muito esbranquiçada ou muito escurecida, muito negra. Então, nós precisamos prestar bastante atenção nisso para que isso não ocorra. Ao terminar, ao finalizar, clicamos no botão OK e pronto. A foto automaticamente agora ela está com a cor verde e não está mais com a parede amarela. Vou dar um Command D aqui e pronto. Vemos o resultado final desse trabalho. Se vocês repararem, eu tenho aqui uma camada por cima da camada do trabalho inicial. Sendo assim, se eu tirar essa camada, eu volto para a foto original. Se eu clicar nesse botão aqui, que é o botão de visualização, ele me mostra novamente
como que ficou o resultado dessa foto. Lembrando que se eu fiz uma utilização de matriz saturação, matiz saturação, se eu segurar o Command U e fizer novamente uma matiz saturação, agora eu vou estar fazendo uma matiz em cima da matiz já feita. Ou seja, eu não consigo mais as mesmas tonalidades. Notem, as tonalidades de verde agora são totalmente diferentes da inicial, porque a matiz está sendo feita em cima de uma área que já foi feita a matiz. Então, as colorações, elas também irão mudar. Para fazer novamente essa atividade, porém, em uma outra foto, vou dar um clique aqui na janela ao lado, que tem a foto dessa Lamborghini. E será selecionada muito facilmente. Iremos aqui na ferramenta varinha mágica, basta dar um clique em cima de uma das cores, segurar o Shift e continuar clicando. Reparem que ele está pegando muito pequeno, muito pouca área, porque a tolerância está muito pequena. Veremos aqui uma tolerância maior, de 80, por exemplo. Seguro o Shift e começo a fazer a seleção. Reparem, notem que agora fica muito mais fácil de fazer essa seleção. Toda vez que tiver uma área que estiver piscando, significa que é uma área que ainda não foi selecionada. E caso você queira selecionar essa área e não esteja conseguindo selecionar com a ferramenta varinha mágica, nós podemos utilizar as outras ferramentas. Como já foi mostrado anteriormente na atividade, eu posso simplesmente vir aqui e ajudar essa seleção com a ferramenta laço, por exemplo. Eu posso aumentar a seleção segurando aqui e arrastando, segurando o Shift, e eu posso diminuir segurando o Alt. Então, ó, vou diminuir essa área do vidro e vou diminuir mais ainda essa área aqui. Vou aumentar toda essa área. Toda vez que tiver uma área piscando, significa que ela não está selecionada. Se ela não está selecionada, ela não vai aparecer quando for feito o trabalho, a troca de cor. Então, nós precisamos selecioná-la. Não precisamos nos preocupar com a cor branca, ok? Como já foi falado, a cor branca não é um problema, não é um empecilho. Na hora de fazer a seleção, peguei muito da área que eu não deveria, então tirei a seleção e aumentei a seleção. É bem provável que você precise fazer isso. Aqui, ó, nessa área aqui, ele pegou essa área que não tem nada a ver. A gente vem aqui no Alt, tira a seleção e pronto. Temos mais ou menos o carro totalmente selecionado. Bom, depois de fazer isso, basta que nós façamos o quê? Novamente, Command J, e aí o que vai acontecer? Foi duplicada a camada, vamos no Command U, e aí pronto. Basta que eu altere a coloração do carro para a coloração que mais me interessar. É isso. Caso você queira uma cor mais neon, ou então uma tonalidade de azul, também é possível chegar através do Hue Saturation ou Matiz Saturação. Bem, gente, era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Reparem que a tonalidade fica extremamente real e é muito fácil de fazer esse recurso. Até o próximo vídeo.